Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Olá, Daniel. Bem-vindos, olá Ludmila, é um prazer estar aqui contigo, como todas as semanas. Espero bem. Exatamente, senão não venho mais. Não digas isso. Bom, esta semana temos uma semana cheia de cultura portuguesa. O que é que os nossos telespectadores podem ver hoje, Ludmila? Temos uma entrevista com Francisco José Viegas, que é escritor e foi ex-secretário de Estado da Cultura em Portugal. Esteve cá em Montreal para o festival Métropolis Bleu e passou pelos nossos estúdios para nós estarmos um pouco à conversa com ele. E também temos o ponto de vista de Carlos de Jesus. Exatamente. Eu vou entrevistar Inês Cardoso, é uma professora de português que faz o ensino da língua portuguesa em Toronto, esteve de visita também aqui em Montreal e, claro, não poderia deixar de passar na Lusac TV. E ainda tivemos a Ana Paula Ribeiro, que é a coordenadora do ensino do português no Canadá pelo Instituto de Camões. Portanto, cuidado que hoje vamos falar português à séria. Fique connosco, Ludmila, estamos Sim, prontos? Estamos prontos. Vamos então trabalhar. Até já. Até já. Temos hoje o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV o escritor Francisco José Viegas, que está de passagem por Montreal. Com certeza que muitos dos nossos telespectadores já o conhecem, pelos livros e pelos artigos que têm escrito. Vale a pena fazer uma pequena referência biográfica. Nasceu no Pocinho, perto de Vila Nova Foz Coa. Os pais eram professores primários, que mudaram para Chaves quando ele tinha 8 anos e, portanto, foi lá que ele passou uma parte da sua juventude. Até depois vir para a Universidade Nova de Lisboa, onde se formou em Letras e acabou por ser professor de Linguística na Universidade de Évora. Mas, entretanto, deixou o ensino para se dedicar ao jornalismo e à escritura em geral. Escreveu poemas, teatro, romances, sobretudo romances policiais. Recebeu até o grande prémio do romance da Sociedade de Escritores Portugueses. Em 2011, deu um passo na política, candidatou-se como deputado independente, mas dentro das listas do PSD, foi eleito pelo Círculo de Bragança e foi nomeado secretário de Estado da Cultura, cargo que deixou em 2012. José Viegas, muito obrigado pela sua presença. Penso que não cometi nenhum erro na sua biografia. Nenhum, absolutamente então, nenhum. Então, como é que justifica a sua passagem por Montreal desta vez? Bom, agora é um festival, como se sabe, este festival sobre literário aqui de Montreal, sobre o poder das palavras, Le Pouvoir des Mots, e portanto este convite veio a calhar, porque já há 5 anos que não vinha a Montreal. Tinha saudades do frio. Da última vez tinha sido no verão. Tinha sido no final do verão, setembro, havia... Sim, as esplanadas estavam cheias. Aquela semana, quase aquela semana derradeira de verão, mas pode-se dizer que tinha saudades do frio, tinha saudades sobretudo do ambiente que para mim é mais importante em Montreal, que são as pessoas da comunidade portuguesa. Como se sabe, naquela altura, da primeira vez que eu vim, houve vários encontros com a comunidade e eu fiquei ligado, efetivamente, muito ligado às pessoas, que são aquilo que é o mais importante da vida. Depois que deixou a política, a verve literária, em que ponto é que ficou? Ficou no mesmo ponto, quer dizer, a política, eu deixei-a e ela deixou-me, portanto foi um divórcio por mútuo acordo, foi muito simpático da parte dela. Na altura noticiaram que tinha sido por motivos de saúde. Sim, houve de facto motivos de saúde que me impediram também de continuar e voltei, que sabe, tive a possibilidade de fazer aquilo que eu tinha decidido, que era, quando isto acabar, eu volto para o mesmo lugar, para o mesmo emprego, para a mesma secretária, para a mesma cadeira. E foi isso que eu fiz. Sim. Voltei exatamente para o mesmo lugar, fazer o mesmo trabalho que eu estava a fazer. Foi uma espécie de visita de turista, não? Foi, enfim, conhecer, ter outra experiência, ver como as coisas eram por dentro também. Pronto, infelizmente não foi possível cumprir todo o mandato, mas foi o suficiente para mim. E falando de criação literária, quando é que é a próxima... Bom, agora está previsto sair um novo livro, um novo romance neste outono, que tem aquela pequena
característica de uma parte se passar aqui em Montreal, com personagens portugueses de Montreal, e isso também fez com que a própria imagem da cidade e da comunidade portuguesa se prolongasse em mim durante estes anos em que eu estava a escrever. Foi um bom período de maturação. Sim, eu costumo dizer que quando uma pessoa tem uma história, ainda há pouco estávamos a falar, quando uma pessoa tem uma história, não deve escrevê-la logo. Deve ver se ela perdura, não é? Porque se ela perdurar é porque vale a pena. Se uma pessoa passar de 5 anos, 4 anos, se lembrar dela, se ela estiver viva e se uma pessoa ainda sentir por ela o mesmo fascínio, bom, é porque a história funciona, não é? Exato. Não é uma coisa forçada, não é uma espécie de reportagem para os tempos que correm, porque a literatura tem sempre uma distância, um tempo, um certo distanciamento. Exato. Não é? Isso aconteceu com esta Para história. cantar. Exato. Fazer pousar Mas a toalha. já nos seus livros anteriores há sempre uma presença estrangeira, uma cidade, um local Sim. que o marcou e que vai entrar, estou-me, por exemplo, a lembrar no Longe de Manaus. Sim, há sempre uma cidade... Que foi o romance que ganhou o grande prémio do romance. Prémio do romance e da novela da Sociedade de Escritores. Passa-se também a algures, não é? Aliás, Sim, passa-se em Angola, em São Paulo, em Manaus, no Rio, passa-se no Porto, que é o centro e no Minho. Este último livro, O Colecionador de Erva, passa-se também em vários lugares, São Tomé, no Porto, no Minho, enfim, Angola também. Portanto, há sempre uma certa, como é que é dizer, dispersão. Acontece que, à semelhança de outros romances, como por exemplo O Mar em Casablanca, em que eu trato muito da comunidade portuguesa de Caracas, no caso, e da Argentina e da Colômbia, há uma coisa que me fascina muito na existência portuguesa, que são as comunidades portuguesas no estrangeiro, e que eu acho que nunca foram suficientemente valorizadas, quer pelos portugueses em si, quer pelas autoridades. São duas coisas diferentes. Mas neste caso há uma coincidência de desinteresse entre os portugueses e as autoridades. os portugueses que estão lá. Os portugueses que estão lá, não, claramente, os portugueses que estão lá e as autoridades. E esta desvalorização, pelo menos a não consideração, o não ter em consideração permanente essas comunidades portuguesas que estão no estrangeiro, a mim parece-me um erro histórico. E uma das coisas que eu na altura, já há 5 anos, quando vim cá, insisti para conhecer, eu queria conhecer, queria contactar com as pessoas, era precisamente ver como é que Portugal e como é que a nossa língua, como é que a nossa memória funciona para essas pessoas. Eu tenho-me preocupado com isso nos vários lugares onde eu tenho estado. Exato. E isso, por vezes, exatamente para o leitor É que lá onde se está, descobrem, não Carlos, é... é onde se descobrem as melhores histórias. Sim? É verdade. As melhores histórias portuguesas descobrem-se junto dos portugueses que vivem fora de Portugal. Porque tem para já uma trajetória, não Claro. é? Porque tem uma história. É uma história. Tem uma história, uma em si mesmo. peregrinação, tem uma memória. É uma pena. É uma pena que os escritores portugueses não escrevam mais sobre isso. E que não se Provavelmente- recolham essas memórias. Provavelmente que, tratando muito das comunidades cá fora, isso torna um handicap para o leitor que lá está. Mas é um handicap que ele tem que percorrer, quer dizer, é um espaço, é um gap, não handicap, mas é um gap que ele tem que percorrer. Sim. Na medida em que o desconhecimento dessas comunidades, dessa realidade, é um desconhecimento absolutamente dramático para o conhecimento de Portugal. Quer dizer, porque Portugal é essencialmente um país de diáspora. Não há ninguém que melhor perceba o conceito de diáspora. Provavelmente nenhum povo percebe melhor o conceito de diáspora, no seu sentido mais antigo, do que os portugueses, que estão em todo lado, que estão por todo lado, e que levaram as suas tradições, valores, memórias, sofrimentos, alegrias por todo lado. Não é? E por isso acho que isso é um grande valor. O cavaquinho até o Nulu. O cavaquinho, o calele do Havaí, o pão do Havaí, tudo isso. A sopa de chouriço de Cape Cod. Tudo, exatamente. Que agora é uma grande moda. Acabei de descobrir que agora há uma grande moda que é sobre o chouriço português de Cape Cod. Não é? Espera fazer um lançamento em particular, visto que trata da nossa comunidade pela Quer dizer, margem. há uma passagem substancial por Montreal, há uma passagem por aqui. É um livro que tem muito a ver com um bocadinho da minha vontade de
fazer este tipo de romance. Pois. Quer dizer, que é um romance disperso próprio pelos territórios portugueses. Porque a ação decorre em Portugal, decorre no Minho, naturalmente, e depois vai para o Brasil, vai para Angola, vai para Macau e vai para Montreal. São um bocadinho os lugares. É um Globetrotter. É, porque sabe que aquilo que nós levamos, no fundo, nós levamos mais da vida, sinceramente. São as coisas que conhecemos, as coisas que provamos. Exato. Ainda bem que somos ambos gastrónomos, mas no meu caso vê-se perfeitamente. O Carlos é elegante, é um bom cozinheiro, mas elegante. No meu caso, quer dizer, eu acho que além dessas coisas é aquilo que conhecemos. E o que conhecemos são sobretudo paisagens, são pessoas, são lugares diferentes. Não é? Isso é que é a nossa grande riqueza. E os portugueses fizeram isso mais do que ninguém. E é curioso, o que tem, para além do José Rodrigues Miguel, que foi imigrante, que eu adoro, é dos poucos também que tratou, porque conheceu na carne, devo dizer assim, o que é a imigração, mas tirando esse José Rodrigues Miguel, os escritores da imigração não chegam a Portugal. Não chegam a Portugal, não há um grande interesse. Pois. Sabe que eu acho que um dia Portugal vai reconhecer a importância extrema que essas comunidades tiveram. Hoje há 1, 2, 3, 4 livros sobre a diáspora portuguesa e sobre essa passagem. Mas muitas vezes dentro do contexto da Secretaria da Imigração... Não, mas quer dizer, do ponto de vista romanesco, isso falta-nos essa grande aventura, não é? Falta-nos o reconhecimento dessa diáspora como aventura. Como obra de aventura, de determinação. Que é uma riqueza do país. Claro, e que faz parte da nossa história e que eu acho que é mais, que faz parte do nosso gene. Hoje, quando em Portugal se fala bastante da imigração e da crise, e da imigração, eu às vezes, quer dizer, pronto, eu reconheço que de facto há aí uma grande responsabilidade das condições atuais do país, mas, sinceramente, não estamos a voltar àquilo que era o ritmo normal da imigração. Nós fomos sempre um país de imigrantes. Sim, sim. Fomos sempre um país que partiu... Geralmente provocado por circunstâncias históricas, por crises. E porque não conseguimos gerir o país. É muito curioso. Precisamente como não conseguimos gerir o país, nós temos que sair. Não é? E, portanto, esse é um movimento quase permanente, é cíclico. De 20 em 20 anos há uma onda. De 30 em 30 anos há uma certa onda de imigração. E isto acontece. Nós, em Portugal, só nos anos 90 e 2000 é que conseguimos domar, se quiser, os fluxos de imigração. Foi, e era ao contrário, não é? Passou alguns Sim, a voltar, pessoa, os retornados. Exatamente. E, de qualquer modo, quer dizer, repare, Portugal é um país que tem esse grande momento da sua história. Foi o momento em que, num ano, recolheu 750 mil portugueses. Sim, sim. Não é? É o momento alto da história de Portugal, quando os retornados voltaram a Portugal, quando os portugueses da África poucos países com uma população como a nossa eram capazes de suportar uma invasão. É um regresso a essa natureza, sem uma crise, por exemplo, como aquela que a França suportou com a Argélia, que teve uma dimensão, enfim, muito mais dramática do que aquela que tiveram o regresso dos retornados, ou melhor, dos portugueses de África. José Vega, nós podíamos ficar aqui, sei lá, muito tempo a falar, então falando de livros de literatura, que é uma coisa que também nos apaixona, mas antes disso eu queria passar-lhe aqui um pequeno questionário que foi famoso, sobretudo para os portugueses aqui de Montreal que seguem as emissões da televisão francesa, o Pivot, que é o questionário que foi baseado no Proust e que é para lhe dar a conhecer, digamos, de uma maneira mais ligeira, quem é o escritor que temos hoje aqui à nossa frente. Então, se permite, eu vou-lhe fazer aqui algumas perguntas assim de rajada, não é? Qual é a sua palavra favorita? Poeira. 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 Poeira, porque são as coisas que andam dispersas. A ideia de felicidade é poeira, a ideia de luz é poeira. As próprias estrelas são poeira. É verdade. Há quem diga poeira iluminada, poeira com luz. Nós somos poeira de estrelas. E, portanto, essa ideia da poeira é uma ideia que me é muito grata, que é uma ideia muito feliz, é uma ideia de uma certa leveza. Provavelmente não seja a mesma opinião das donas de casa. Qual é a palavra que mais detesta? Não. Não. Não.
É capaz de... Há certos povos que não têm a palavra não. Pois, o caso dos são mais japoneses felizes. não são São capazes muito de dizer mais que não. felizes. A ideia do não, a ideia do não, a ideia da identificação do não, a ideia da imposição do não. É uma palavra recusa, que não é? É uma palavra que não gosto. Extremamente negativa. Exato. Qual é a sua droga favorita? Bom, ora bem. Eu confesso-me fumador. Sou fumador, portanto, fumo cigarros normalmente. A minha droga favorita é, apesar de tudo, um bom charuto. Um charuto, para mim, é um estímulo à condição humana, se quiser. Porque é um apelo à tranquilidade, um apelo a uma certa... Quer dizer, Exige um estado de espírito. Induz um estado de espírito, de contemplação. Quer dizer, nós não podemos fumar um charuto enquanto estamos em atividade, não é? Em discussão. Não, isso implica uma certa atividade contemplativa. Não é? Então, e qual é o som ou o ruído que mais gosta? O da água. É curioso, o da água. O da água do mar, o da água dos rios, o da água dos remos. Água que corre. Água em movimento. Corre, água em movimento. Os remos na água, o chapinhar na água. É um ruído que me acalma, por um lado, e chama por mim, quer dizer, porque gosto de nadar, gosto de praia, gosto de... E qual é o ruído que mais detesta? Posso repetir um de que já falámos. O do giz no quadro. O giz no quadro, aquele guincho. Aquele guincho é terrível. Se Deus existe, o que é que gostaria que Deus lhe dissesse no dia em que aparecesse diante dele? Que ele olhasse para mim e dissesse: não estás com mau aspecto. Depois de lá chegar, é caso para duvidar. Não estás com mau aspecto. Eu acho que ele é capaz de ter sentido de humor. Francisco José Viegas, foi um prazer tê-lo connosco. Só espero que volte mais vezes para voltarmos a reatar este bate-papo. Muito obrigado também, Carlos. Muito obrigado. E pronto, fique connosco, nós voltamos já. Tá na minha, tá doidinha, tá doidinha, tá doidinha, tá doidinha, tá na minha, tá na minha, vai! Quando eu não tinha nada, ela só me falava: sou muito cara e tu não tens plafond. Eu sonhava tantas vezes acordado com um cartão dourado que pudesse comprar só o sabor do seu batom. Quis um dia ao destino que o pai deste menino ganhasse a lotaria e eu também. Comprou casas, comprou fábricas na área. Hoje ela é secretária e é só estalar nos dedos que a meus braços ela vem. E toda a situação modificou. Subiu a conta e a canção mudou. E agora tá na minha, tá doidinha. Já se dá de corpo e alma e coração. Tá doidinha, tá na minha, porque agora sou o filho do patrão. Tá na minha, tá doidinha. Já se dá de corpo e alma e coração. Tá doidinha, tá na minha, porque agora sou o filho do patrão. Quando eu não tinha nada, ela dizia: sou muito cara e tu não tens plafond. Eu sonhava acordado com um cartão dourado que pudesse comprar só o sabor do seu batom. Quis um dia ao destino que o pai deste menino
ganha-se lotaria e eu também. Comprou casas, comprou fábricas na área. Hoje ela é secretária e é só estalar os dedos que é nos braços ela vem. E toda a situação modificou. Subiu a conta e a canção mudou. E agora tá na minha, tá doidinha, já se dá de corpo e alma e coração. Tá doidinha, tá na minha, porque agora sou um filho do patrão. Tá doidinha, já se dá de corpo e alma e coração. Tá doidinha, tá na minha, porque agora sou um filho do patrão. Tá na minha, tá doidinha, já se dá de corpo e alma e coração. Tá doidinha, tá na minha, porque agora sou um filho do patrão. Filho do patrão, tá na minha. Costuma-se dizer que há dois tipos de pessoas: as que veem o copo meio cheio e as que veem o copo meio vazio. Isto é, aos otimistas e os pessimistas. Eu penso que a divisão não é assim tão categórica como isso, porque há pessoas que um dia de manhã levantam-se a ver o copo meio cheio e outras vezes começam a vê-lo meio vazio, dependendo da disposição e da situação pessoal. Mas a verdade é que é um certo, neste momento parece que a maioria das pessoas está a ver o copo meio vazio. Há uma espécie de um certo ceticismo que leva muita gente a receber as notícias com um certo enfado. Aliás, eu conheço gente que diz que já nem sequer ouve as notícias, não olha para os telejornais, não lê jornais, porque andam extremamente deprimidas. Nem toda a gente pode ser pessimista, nem toda a gente pode ser otimista, mas o que é facto é que eu sou levado à conclusão que este estado de espírito pessimista, que parece vingar entre muita gente, é devido ao facto de eles terem, a meu ver, o nariz muito colado à árvore. E como só vem árvore diante dos olhos, não são capazes de ver o resto da floresta. Porque, embora jornais, a imprensa e, sobretudo, as redes sociais, Facebook, nos tragam instantaneamente as mais ínfimas notícias de todo o mundo, coisa que não acontecia antigamente, quando não havia esses meios de comunicação. Apesar disso tudo, nós não podemos deixar-nos levar só por aquilo que parece que está mal. É verdade que as notícias que chegam, sobretudo do Médio Oriente e da África, a barbaridade que se cometem naqueles países, para não falar também da ébola, aquela epidemia que tanto medo meteu o ano passado, para não falar também das centenas de gente que tem morrido ultimamente a tentar atravessar o mar Mediterrâneo para dar o salto para a Europa. Se nós nos ativermos só a estes aspectos mais negativos do noticiário, realmente dá a impressão que isto está de mal para pior. Eu penso que precisamos tirar o nariz da árvore e tentar ver a paisagem toda, para vermos que, afinal, se repararem bem, estamos a viver uma das épocas mais fantásticas de toda a história da humanidade. É que nunca, na história do mundo, nunca houve tanta gente a viver tanto tempo e com tão poucas maleitas como atualmente. Ainda me lembro, em jovem, de ver tantos enfermos estropiados, sobretudo a pedir esmola, por causa de que tinham sido vítimas ou da poliomielite ou de qualquer outra doença, os lábios lepoриnos. Hoje, felizmente, graças ao avanço da medicina, graças, sobretudo, às vacinas, a maior parte dessas doenças que faziam com que a mortalidade humana fosse extremamente baixa, foram praticamente erradicadas. E isto aplica-se a quase todo o mundo. É verdade que há gente que continua a sofrer,
sobretudo os velhotes, que não têm que os filhos nem sequer os visitam. Falo sobretudo nas nossas sociedades ditas mais ricas. Tanta gente nas ruas, muitas vezes vítimas de doenças mentais ou porque são dominados por certas drogas. Mas se nós olharmos para a paisagem geral do mundo inteiro, nós só podemos chegar à conclusão que nunca na história da humanidade houve tanta gente a viver tanto tempo e realmente com tanta saúde como atualmente. Estou a falar em termos gerais. Se olharmos, por exemplo, o caso da China, até meados do século passado, não foi assim há tantos anos, morriam aos milhões cada vez que o Rio Amarelo saía para fora das suas margens. E depois, quando havia aquelas inundações, havia logo as epidemias que vinham a seguir. Eles morriam que nem tordos aos milhões. O mesmo se pode dizer da Índia, da América Latina, o Tsetse em África. E, no entanto, hoje, a China, por exemplo, é já a primeira potência mundial económica. E, pelo andar que isto vai, brevemente será a primeira potência do curro. Ora, o que é que eu quero isto dizer? Quer dizer que realmente é necessário nós tentarmos afastarmos um pouco da árvore, como eu digo, tentar ver o panorama geral, porque não há razão nenhuma para estarmos a ser vítimas das notícias que nos entram pela porta dentro a anunciar só as catástrofes. O que isto quer dizer, ao fim e ao cabo, é que essas notícias que anunciam as catástrofes ainda são, digamos, a exceção, não são a regra. Mal estamos nós, no dia em que os jornais puserem a notícia de uma boa ação na primeira página, porque então quer dizer que isso não era a norma, que isso era a exceção. Como se diz nas escolas de jornalismo, quando um cão morde um homem, não há caso para falar no assunto, é normal que os cães mordam nos homens, sobretudo se é carteiro. Mas quando um homem vai morder num cão, isso é exceção, isso é fora da norma. E então isso dá resultado a que a notícia venha nos jornais, porque não é norma. Por conseguinte, não nos admiremos que os jornais estejam cheios de más notícias. Os telejornais, as rádios, todos eles estão cheios. E é também não só uma maneira de sublinhar o que é normal, mas também ajuda, diga-se passagem, a vender mais papel ou a arranjar mais auditório. Porque isto faz parte da natureza humana. Nós corremos sempre atrás do acidente, daquilo que sai da norma. Por isso é que, porque o que é normal, que as pessoas vivam normalmente, isso não interessa a muita gente. Mas voltando ao aspecto do pessimista e do otimista. Eu penso que realmente que nós devíamos ter uma espécie de filtro para nos dar um recuo em relação a essas más notícias que nos chegam. Para chegarmos à conclusão que realmente, que é verdade, é um facto comprovado, para ver que nós vivemos uma época extraordinária. Reparem só, praticamente em quase todos os países as classes médias podem viajar. Apesar de todos os acidentes que por vezes também acontecem, os aviões estão cheios. Há milhões e milhões de pessoas a viajar diariamente para todo o mundo. Coisa que antigamente só os ricos é que se podiam dar esse luxo. Hoje qualquer pobre tem uma vida muito mais confortável do que não tinham os reis, os imperadores, os czares em tempos idos. Já para não falar da água corrente, das condições de higiene e tantas outras comodidades. Vocês já viram o que era, por exemplo, o rei, sei lá, em qualquer país da Europa, para visitar o seu reino apexado a cavalos naquelas estradas cheias de buracos. O indivíduo ia chegar ao fim de uma viagem de um dia, só com meia dúzia de quilómetros feitos e os ossos todos partidos. Hoje nós viajamos para toda a parte do mundo, à velocidade do som praticamente. E quando digo nós, digo qualquer classe média que pode fazer isso. E já nem falo de nós, imigrantes, que realmente visitamos as nossas terras, alguns quase todos os anos. Ora, isto não era possível nem nas classes mais ricas há um século atrás. Portanto, eu queria realmente fazer uma espécie de apelo para os nossos telespectadores. Por favor, olhem a vida
como um copo que está meio cheio, porque isso é a esperança de que realmente já gozamos da primeira metade, e não como o copo que está meio vazio, pensar que está tudo a acabar depressa. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista. É um prazer saber que podemos contar consigo desse lado. Deste lado temos uma convidada que veio de Toronto, é professora de português numa universidade e está aqui connosco no estúdio da Lusac TV para contar a sua história e a experiência que está a ter no Canadá. Inês Cardoso, bem-vinda à Lusac TV. Olá, muito obrigada. Sabia que temos televisões portuguesas no Canadá? Sim, sim. Em que se fala português. Sim, sabia e congratulo-me muito com isso. Tem visto alguns programas de televisão portuguesa aqui no Canadá? Sim, em Toronto tenho tido a oportunidade de ver, por exemplo, o Ponto de Encontro, que é emitido aos domingos de manhã, o Canadá Contacto, que penso que me parece que passa em repetição. Exato. Muito bem. E qual é a sua opinião do português que se fala aqui? Porque muitas das pessoas que estão cá a fazer televisão são pessoas que nasceram aqui e que falam o português que aprenderam aqui com os pais, com a família, enfim. Qual é a sua opinião? Fala-se bem português? É fantástico e é uma vitória, se quer que lhe diga. A gente ouve português de muitas formas, a gente vê que há pessoas que estão a falar com alguma dificuldade, com alguma inibição, outras que falam muito à vontade, que se calhar estão a dizer imensos erros de acordo com a gramática, Claro. mas estão a expressar-se, estão a comunicar. E é isso que é mais E fazem-no importante. com orgulho, exatamente. E então, para mim, é uma alegria ver que o português cresce e que tem vingado ao longo destes anos todos. Um dia a Inês descobriu através de uma amiga que haveria uma possibilidade de vir para o Canadá dar aulas. Conte-me lá como é que foi isso. Foi muito interessante, foi eu começar a partilhar com outras pessoas que tinha esta vontade de... Eu tinha duas ideias, ou era ir para um país completamente em desenvolvimento, com um projeto a começar e ter de pôr as mãos na massa numa coisa desse tipo, não é? Numa missão humanitária, fosse ele em que fosse. Podia trabalhar com professores, com alunos. Ou ir para outro país já muito instalado, já muito desenvolvido e alinhar num projeto já em crescimento e aprender de outros, e aprender Exato. com outros. E era essa a sede que eu tinha, era conhecer mais pessoas e aprender noutros contextos, com outras pessoas. Essa era a sede que eu tinha e continuo a ter. E então, partilhando esta minha vontade com esta pessoa e com aquela, de repente surge esta possibilidade. Uma amiga que diz: Inês Cardoso, isto é a tua cara, e publica-me aquilo no Facebook para toda a gente ver. E eu até fiquei com vergonha, porque achava que aquilo nem era nada à minha cara, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha dado aulas de português a estrangeiros, Exato. não é? E então leu Li e pensei, não, isto não é e para que dizia mim. a proposta. O que é que dizia exatamente a proposta? A proposta, curiosamente, pedia alguém exatamente com a minha formação, com a minha formação académica. Mas depois pedia uma coisa que eu não tinha, que era experiência. Eu tinha experiência a dar português em Portugal. Exato, e mas tinha não muitas experiência para estrangeiros. Exatamente, essa experiência eu não a tinha. Concorreu? Portanto, esse era o único critério que eu não preenchia exatamente. E, portanto, eu estava muito ocupada na altura, tinha imensas coisas em mãos, estávamos a organizar um encontro de formação de professores, ia ter um congresso aí há pouco tempo, tinha imensos projetos naquela hora e não tinha tempo. Mas isto se calhar é a minha oportunidade. Claro. E então foi dedicar-me àquele concurso e fazer o que era a minha parte. Vamos falar um bocadinho agora Sim. como é que é o programa do curso de português nesta universidade. Portanto, isto é uma universidade que tem o curso de estudos portugueses, é assim? Sim. Em que, para além da língua portuguesa, eles aprendem também um bocadinho da cultura lusófona. Exatamente. Portanto, nós neste momento, eu digo neste momento porque estamos sempre, enfim... Em evolução e mudança. Em evolução. Tal como a nossa identidade está sempre em transição e em evolução, aquilo que nós fazemos, consequentemente, também está, não é? E, portanto, as coisas podem sempre estar a melhorar, que é isso que nós também pretendemos para nós, então para aquilo que nós fazemos de igual forma. Você ensinou português a qualquer pessoa que se possa candidatar Sim. a este curso? Sim. Portanto, é neste que- momento temos o minor, não é? E os alunos podem optar por conciliar este minor com um major, por exemplo, ou podem fazer única e exclusivamente o minor. Mas a maior parte dos alunos
prefere combinar os dois programas, que se complementam ou não, podem ser programas muito distintos. Vamos ter um aluno de Química ou de Fisioterapia a fazer também um minor em Portuguese Studies, porque reconhece a mais-valia que é ter um documento que comprova que a pessoa está habilitada para uma comunicação multicultural e que domina bem uma língua, que tem competências interculturais, não é? Quem são maioritariamente os seus alunos? A maioria ainda é luso-descendente, portanto, filhos, netos de portugueses. Mas que já sabem falar alguma coisa de português ou que não sabem nada? Temos ambos os casos. Ok. Temos aqueles e outras alunos... nacionalidades também outras têm? nacionalidades e também de outros países lusófonos. Temos muito bem. brasileiros, filhos de brasileiros que já nasceram cá no Canadá, angolanos também, e vamos tendo cada vez mais alunos que não estão ligados à lusofonia de forma nenhuma, mas que se sentem seduzidos às vezes Por aprender uma outra língua. por aprender uma outra língua, porque sabem como é O que importante. é que eles dizem da língua portuguesa? Quando chegam, qual é a ideia que eles trazem? Por exemplo, quando eu aprendo o inglês ou o francês, eu tenho uma ideia do que é essa língua. O que é que eles falam da língua portuguesa? Falam coisas muito distintas e muito interessantes. Às vezes eles dizem que é uma língua bonita, que é uma língua que seduz. Às vezes vêm com a ideia de que é uma língua muito rápida e que ninguém compreende nada, Exato. que eles falam muito rápido, sobretudo quando estão a falar dos portugueses de Portugal. Sim, sim. Mas dizem que é uma língua difícil de apanhar. Às vezes têm um bocadinho esta ideia, mas também a ideia de que é uma língua estimulante, que é uma língua de cultura. É difícil de ensinar o português, Inês? Não. Quando estás a fazer aquilo que gostas, Exato. não é difícil. E Quer dizer, aprenderes? há sempre desafios, mas também se não houvesse, tu não tinhas nada. E aprender o português é difícil? Eu Como acho é que que não. reagem os seus alunos no dia a dia? Reagem bem. De vez em quando podem manifestar uma outra dificuldade, mas isso não são dificuldades preocupantes. Qualquer dificuldade que manifestem tem resolução. Haja vontade da parte deles, da minha haverá sempre e podem contar. Podem contar comigo, eu estou lá para os fazer sentir a língua. Por isso é que estou sempre a falar-lhes em português. Mais devagar ou mais depressa, às vezes entusiasmo, falo um bocadinho mais depressa. Professora, agora não compreendi. Então eu repito e digo-te de outra maneira. E é uma plasticidade que a gente ganha quando a gente tem assim 3 turmas, 3 níveis distintos, não é? Que é o que me acontece, eu sou principalmente responsável pelas aulas de língua. A minha formação é em didática de línguas. Exato. E então eu tenho a iniciação, tenho o nível intermédio e tenho o nível avançado. E, claro, o ritmo com que falo numa turma e noutra é diferente. Com isto tudo já cá está há 3 anos, é o terceiro contrato? É o terceiro, vou Exato, começar o terceiro vai contrato. começar o exato. terceiro contrato Sim. com o Instituto Camões, em parceria com a Universidade, portanto o seu salário é pago pelas 2 instituições. Sim, sim. Vai fazer o seu terceiro contrato, planos para o futuro? Quer fazer o 4º, o 5º, o 6º, ou quer fazer só o 4º, ou quer terminar no 3º? O que é que pensa fazer na sua vida de futuro? Eu penso que ainda tenho mais alguns anos para ficar cá. Eu sinto que mal comecei. Quanto mais a gente está, mais a gente conhece, mais a gente percebe o contexto, mais a gente percebe o que é que faz falta fazer. Inês, ficaríamos aqui a falar muito mais sim, tempo e teríamos sim. tantas coisas para falar de sim. si, de toda a sua bagagem e de experiências diretas com os seus alunos, mas hoje ficamos por aqui. Fica o convite para uma próxima vinda à Lusac TV. Obrigada. Fazemos a parte 2 com outras histórias. É um prazer, muito obrigado. Muito sucesso aqui no Canadá. Muito obrigada. E continuem a fazer programas em português e a falar português em casa e a aproveitar o facto de que vivem neste país, neste laboratório multicultural. E está provado, toda a gente se entende. Exatamente. E aproveitem isso, continuem a falar Muito muitas obrigado. línguas. Muito obrigado, Inês. Obrigada eu. É um prazer também estar consigo. Foi uma entrevista em português com uma professora de português. Fique connosco, até já. O Ferreira Café tem um posto aberto para grelhador a tempo inteiro. O candidato deve ter 3 anos de experiência, um diploma de estudos profissionais DEP e ser muito minucioso no trabalho. O posto exige um grande cuidado na preparação e apresentação, ser organizado, rápido, motivado e a respeito total das regras de higiene e salubridade. Para mais informações, contactar Sandra
514-848-0988 ou através do e-mail sferreira@grupoferreira.com. Ana Paula Ribeiro é a minha próxima convidada. Ela é a coordenadora responsável pelo ensino da língua portuguesa no Canadá. Disse bem? Disse, coordenadora do ensino português no Canadá, em representação do Instituto de Camões. Muito bem, perfeito. Ana Paula, em Portugal era professora de português. Era professora de português, sim, para estrangeiros. A Ana Paula é de Lisboa e sempre deu aulas em Lisboa. Sempre dei aulas em Lisboa, sim. Começou por dar aulas a portugueses ou começou imediatamente a dar aulas de portugueses a estrangeiros? Não, eu comecei como professora de inglês. A minha licenciatura é... inglês-alemão. 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 Comecei no ensino oficial, normal, como professora de inglês, porque de alemão há pouca procura. E ao mesmo tempo comecei também nesta área do ensino de português a estrangeiros. Foi de facto uma área que me apaixonou. E, portanto, foi essa a carreira que eu decidi seguir. Que optou por fazer em Portugal. Sim. Portanto, deixei o ensino oficial, o ensino de inglês, dediquei-me ao ensino de português a estrangeiros. Privado ou... Ambos. Na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras. Por acaso é uma curiosidade, Portugal tem programas de língua portuguesa para imigrantes e estrangeiros? Tem. Muitíssimos programas de português. Quando eu comecei, podemos dizer que estávamos ainda quase, não era bem no início, mas estávamos a começar, não é? Não havia materiais, por exemplo, nós tínhamos que ter materiais internos. Não é? Exato. Entretanto, também me dediquei a essa área, sou autora de manuais de português para estrangeiros. Isso tudo antes de entrar para o Instituto de Camões, certo? Sim, tudo antes. Eu entrei para o Instituto de Camões há 4 anos e meio. Exatamente, Portanto, há 4 anos e meio. Como é que surgiu isto na sua vida, de trabalhar para o Instituto de Camões? Olha, eu trabalhava já em vários projetos ao mesmo tempo. Portanto, eu dava aulas, fazia formação de professores de português como língua segunda, porque, de facto, os professores de português viram-se confrontados com uma nova realidade, que foi a chegada de muitas crianças, filhos de imigrantes, e que entravam nas escolas e não sabiam como lidar com eles, não é? Porque eles não dominavam a língua portuguesa. Há técnicas específicas para ensinar o português, que não pode ser a língua materna, é como língua segunda. O Ministério da Educação, como eu tinha já bastante prática, desafiou-me também nesse projeto e, portanto, entrei para o ensino, para a formação de professores. Portanto, comecei não só como professora de português para estrangeiros, adultos, formadora de professores, autora de manuais, fiz o mestrado dentro dessa área, o primeiro mestrado de português como língua estrangeira, achei que era interessante. E, portanto, eu estava à procura também de novos projetos, porque a pessoa é mesmo assim, gosta de procurar coisas novas. E surgiu esse anúncio do Instituto Camões, procurando pessoas para esta posição de coordenadora que manifestassem o seu interesse por esta posição. E foi fácil para si decidir sair de Portugal? Sabe que quando já eu pensava manifestei... nisso ou não? Sim, mas eu tinha filhos e tenho filhos, claro. E portanto para mim foi Estão sempre em Portugal uma opção. neste momento? Não, o meu filho mais velho está em Portugal, tem 24 anos, a filha está cá comigo. Veio consigo. Veio. E foi só pelo facto de eles já serem crescidinhos que eu achei que poderia tentar. Mas nunca me iludi, ou pelo menos nunca tive aquela convicção que vou. Não é? E quando veio para cá, estava a pensar vir por quanto tempo? Vinha experimentar, tanto que o primeiro ano estive sozinha. Vim ver como é que era. E gostei. Achei que havia... Não está arrependida? Não estou. Quer dizer, tenho momentos em que tenho muitas saudades. Claro. E gostava de voltar. Tenho um filho lá, não é? É complicado. Claro. Sempre vivi em Portugal
E, portanto, há alturas em que sinto alguma nostalgia, mas tenho tanta coisa para fazer, e há tanto para fazer que... E o seu trabalho deve ser fascinante, não é? Porque, no fundo, também está com contacto com pessoas de tantas nacionalidades que deixaram o país e estão a aprender a língua, portanto, que acaba por ser emocionalmente gratificante e rica. Eu trabalho mais aqui, isso era a minha realidade lá. Sim, sim, sim. Aqui trabalho mais com a comunidade portuguesa, Exato, espalhada pelo Canadá. exato. E, portanto, acabei por vir, vou-lhe ser muito sincera, não, quando manifestei o meu interesse não foi para o Canadá e não tinha sequer reparado que o Canadá fazia parte da lista. E, entretanto, telefonou-me a Presidente do Instituto Camões a dizer que eu tinha o perfil para, não tanto para o país que eu tinha pedido, mas para outro. E eu pensei, qual será o outro? Eu lembrava-me de ver vagamente a África do Sul e pensei, África do Sul, nem pensar. E ela disse-me Canadá. Eu pensei, Canadá? Eu não posso decidir agora, tenho que pensar. E pronto, olha, acabei por decidir vir por um ano e depois logo via e já cá estou há 4 anos e meio. O que é que faz exatamente? Explique-me exatamente a sua função e um bocadinho o seu dia-a-dia do seu trabalho. Olha, eu vou começar por lhe explicar que o Instituto Camões, até 2010, tinha a responsabilidade pelo ensino de português, ou pela promoção e divulgação da língua portuguesa e da cultura portuguesa, em todo o mundo, mas a nível da língua só nas universidades. Em 2010, portanto, tudo o que fosse para abaixo da universidade estava com o Ministério da Educação. Em 2010 decidiram passar toda essa responsabilidade para o Instituto Camões. E o Instituto Camões decidiu que os coordenadores que já existiam, e só existe coordenador se há de facto uma comunidade representativa, uma comunidade portuguesa numerosa nesse país, o coordenador deveria ser mudado. E, portanto, foi isso que aconteceu. Porque o coordenador já não estava só a lidar com professores das escolas comunitárias, iria lidar também com os docentes na universidade. E, portanto, decidiu mudar e foi nesse âmbito que eu acabei por vir parar aqui ao Canadá. O meu dia-a-dia, olha, o meu dia-a-dia é tentar fazer com que, ou contribuir, ou tentar contribuir para que os números de alunos nas escolas, não só comunitárias, mas nas escolas, já agora eu gostava também de lhe referir que muitas pessoas não têm essa noção, mas nós podemos falar em cerca de 7.000 alunos antes da universidade, no ensino pré-escolar, até ao final do secundário. Serão cerca de 7.000 alunos. Que estão neste momento a aprender a língua portuguesa. Estão neste momento a aprender a língua portuguesa, sim. Mas que mais de metade estão a estudar português através da direção escolar da sua área de residência. Portanto, eu achei e continuo a achar que o meu papel não se limitava à escola comunitária ou à escola privada, mas também tentar colaborar com as direções escolares. E é isso que eu tenho tentado fazer. Temos vários memorandos de entendimento que não é fácil chegar à assinatura de um memorando de entendimento com uma direção escolar, há muita burocracia. O que é que eu tento mais fazer? Tento melhorar as condições de ensino das várias escolas. Tentei, quando cheguei, ver como é que as coisas estavam a processar e, de facto, muitas escolas estavam a ensinar ainda a língua portuguesa aos seus meninos na perspectiva de língua materna. O meu primeiro passo foi tentar convencer os professores e, às vezes, pais, que não era essa a estratégia melhor, porque estas crianças não têm o português como língua materna, têm como língua segunda e, às vezes, como língua estrangeira. Portanto, a abordagem é diferente, os materiais são diferentes. Foi dar a oportunidade e oferecer, e o Instituto Camões fê-lo, através das várias coordenações de ensino, oferecer novos recursos para que os professores pudessem ter novos materiais e as crianças, os alunos em geral, pudessem beneficiar desses materiais.
Desde há 2 anos atrás, este vai ser o 3º ano, temos a certificação das aprendizagens em língua portuguesa. Montreal. Portanto, há um certificado, Há um diploma. certificado que é passado pelo Instituto Camões, portanto é a Presidente do Instituto Camões que assina juntamente com o Diretor da Educação do Ministério da Educação em Portugal. É um processo que demora e que não é fácil, não é? Porque nós neste momento temos 4 centros de exame, um em Montreal, um em Toronto, um em Waterloo e um em Ottawa. Vamos alargar para Vancouver e Edmonton e, em princípio, também Winnipeg. Todas estas cidades são cidades bastante ativas no ensino de português. É um país muito grande e essa é a minha grande dificuldade, é conseguir Coordenar chegar a todo o lado. Sei que, por exemplo, a Halifax já me pediu ajuda para lá ir, vou lá este ano. Soube há pouco tempo, agora, nestes dias que aqui estou, informaram-me que a cidade do Quebec também precisa de ajuda para voltar a ter o ensino de português, portanto, também vou ter que me dedicar à cidade do Quebec e portanto, é essa a minha vida. Para terminar, o que é que pensa que vai ser o seu futuro? Vai continuar cá no Canadá? Pensa regressar a Portugal? Vou regressar a Portugal. Vai sim, regressar a vou Portugal? regressar a Portugal, Muito sim. bem. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui Obrigada, connosco. eu. Fique na nossa companhia e já sabe, temos sempre o apoio dos nossos portugueses aqui no Canadá. Até já. Daniel, não achas que o nosso programa é um bocado curto? Eu acho que sim. Temos que falar com o diretor de produção para nos dar um bocadinho de mais horas e acho que até tínhamos mais coisas para fazer, mas Acho que temos sim. que terminar. É aqui, é isso mesmo. Mas já sabe, fique atento às repetições, não é só às segundas-feiras. Claro que avançamos sempre às segundas-feiras às 21h, mas repetimos todos os dias. Basta ficar atento à página no Jornal Lusopress, onde temos as repetições, à nossa página de Facebook, onde também podem consultar o horário das nossas emissões e não é só consultar, é gostar e partilhar e convidar também os vossos amigos a gostarem da nossa página. E mandem também uma mensagem para nós, falar do programa, o que é que vocês gostam, o que não gostam, ideias, não é? Não achas? Exatamente, aquela sua amiga que é uma expert a fazer isto ou aquilo, convide-a, envie uma mensagem, vamos convidá-la para estar aqui presentes ou comigo ou com a Ludmila, enfim, um cantor, algo que seja interessante, faça o favor de nos comunicar, nós estamos abertos para comunicar consigo. Não se esqueçam também da telenovela Pai à Força, segunda-feira, quarta e sexta. Mais uma vez, podem consultar o Jornal Lusopress para verificarem o horário. E o que é que nós temos agora também na comunidade portuguesa? Nós temos brevemente 2 grandes eventos, um no dia 9 de maio, na Igreja Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, na rua Rachel, Rachel, que é uma noite de fados de Coimbra. Exatamente. E ainda temos também o Festival de Portugal Internacional de Montreal, que terá lugar no dia, aliás, do dia 10 a 14 de junho. São vários dias. São vários dias, várias Esperemos atividades. que esteja sol. Espero que sim. Bem, como vai ser também à noite, sol e uma boa noitada. Vai ser um bom festival. Nós brevemente teremos alguém aqui da equipa para falar das várias atividades, não é? Exatamente. Bem, Ludmila, estamos prontos? Ok. Vamos lá deitar, que amanhã temos que nos pôr a pé Sim. cedo para trabalhar. Fique connosco durante esta semana, é sempre bom saber que está connosco. Boa semana. Até para a semana. Mua. Tá turbinada, tá toda turbinada, tá turbinada e não lhe falta nada. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina, sim, la máquina de fiesta. Súbelo! Let's go, let's go. Turbinada, está toda turbinada. Tá turbinada e não lhe falta nada. Tá turbinada, está toda turbinada. Tá turbinada, a máquina está quitada. Súbelo! Vem com o G-Snow e com a Malhoa. Empezó la rumba, a música do povo, a música da rua. Tu nunca viste uma chica
Tamo junto nessa, vamos que vamos.